Daniel, capítulo 9. Nós não vamos ler até o versículo 19, hoje ainda vou me concentrar no versículo 3. Então, para a nossa melhor compreensão, leremos do versículo 1 ao 3. Daniel, capítulo 9, versículos de 1 a 3. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, ao primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então até o versículo de número 3. Vamos orar. Deus amado, Pai bendito, rendemos-te graças por esse momento todo especial, em que acabamos de ler a Tua palavra esta cheia de ensinamentos, palavra preciosa, que nunca retorna ao Senhor vazia, pelo contrário, sempre realiza uma obra profunda e maravilhosa em nossos corações. Nesta hora, Deus, abra a nossa mente, fala, Senhor, aos nossos corações. Queremos ouvir e discernir a Tua voz, os projetos que tens para a nossa vida durante essa semana. Oramos-te com gratidão, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, a pergunta que nós havíamos feito semana passada, ao iniciarmos esse capítulo 9, foi exatamente essa: se Deus já decretou todas as coisas, se tudo já está escrito no seu livro, todos os nossos dias, como diz o salmista, mesmo que nenhum deles exista, tudo já está escrito lá, e nada foge ao seu controle, vale a pena eu ainda orar? Esta é a questão que nós havíamos comentado, porque se Deus já decretou tudo, se já está tudo lavrado nesse livro, por que eu vou parar as minhas atividades para estar buscando esse Deus de oração? Ele já sabe, a palavra nem chegou aos meus lábios, Ele sabe o que eu vou pedir. Será que eu tenho necessidade de parar e falar e argumentar com Ele? Veja bem que essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, mas para Daniel não havia essa dúvida. Pelo contrário, mesmo sabendo que Deus estava fazendo promessas, e mesmo Deus já tendo determinado todas as coisas, para ele era normal se ajoelhar, se prostrar e clamar a esse Deus, e ele fazia isso rotineiramente. Para ele não havia contradição nenhuma entre os decretos de Deus e o desejo de ele estar orando, abrindo seu coração e falando com Deus Todo-Poderoso. E enquanto ele estava lendo ali, nós vimos que Daniel ele tinha o quê? Uma vida plena de oração durante toda a sua peregrinação. Ele foi levado ali de Jerusalém para a Babilônia, mais ou menos quando ele tinha os seus 14 anos. Então, se Jerusalém foi tomada no ano 605, e se ele estava agora no ano 537, portanto 68 anos haviam se passado, ele já estava no cativeiro há 68 anos e estava numa idade aproximada de 82 anos. Mas veja bem que a Bíblia toda mostra como era comum, como era rotineira para ele essa atividade, esse hábito da oração. E não apenas isso, ele vive uma vida íntegra. Tanto é que no capítulo 6, nós lemos, já estudamos, que pessoas ficaram ali examinando a sua vida, aproximadamente 122 pessoas, porque eram os outros 120 sátrapas e os outros 2 presidentes, 122 pessoas procurando, vasculhando, e não conseguiram achar, devido à sua honestidade. Quer fosse nas promoções ou nas provações, ele tinha uma vida íntegra diante de Deus. E nós terminamos semana passada mencionando que ele tinha também uma vida dedicada à oração, ao estudo da palavra. Tanto é que aqui no versículo 1
nos diz exatamente o seguinte: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Se ele foi constituído rei, pelo bem que ele já está mostrando a época em que isso está ocorrendo. E se os irmãos se lembram, já comentei aqui, os medos e persas era a união de dois povos, os medos e os persas, que se uniram. Tinha de um lado Dário, tinha do outro lado Ciro. Só que o império sírio, do rei Ciro, era muito maior. Dário, quando assume, os dois eram companheiros, estavam nesse mesmo projeto. Ele assume o governo com 62 anos, só que o seu reinado é muito curto. Dura aproximadamente 2, quase 3 anos, não mais do que isso. Aí Ciro assume o poder, porque Dário vem a morrer. Mas é nesse primeiro ano, quando nessa junção desses dois povos, ele falou: conquistamos, você vai governar ali, eu governo para cá. Então Dário foi constituído rei, quer dizer, entre os dois, ele foi eleito. Você fica aí governando. Pronto, Daniel estabelece o que estava acontecendo. E nesse novo reinado, ele logo galga uma posição privilegiada aos olhos do próprio novo rei que está assumindo, porque ele vai ser suspenso à posição de entre os 3 maiores do reino, porque eram 3 presidentes que iriam governar toda a Babilônia, e ele fazia parte de um dos 3. E a ideia de Dário agora era colocá-lo acima, inclusive, dos outros 2. Ele ficaria como se fosse o segundo no reino. Mas mesmo tendo uma vida tão complicada, cheia de altos e baixos, com decisões a serem tomadas, ele nunca deixou de ler a palavra. Porque no versículo 2 ele diz que no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Que livros? Veja bem que a Bíblia, no grego, biblios, que traduzido para o português é biblioteca. Para nós sabemos que é um único livro e tem no seu bojo, no seu interior, 66. Naquela época o Novo Testamento não estava escrito. O que havia era apenas o Velho Testamento. Nem todas as pessoas tinham acesso a essa palavra, mas Daniel, possivelmente por estar na corte, num lugar privilegiado, ali, então o que acontece? Ele tinha acesso a esses rolos, aquilo que nós chamamos de pergaminhos. Era mais do que um pergaminho, e o que ele estava lendo, estudando naquela ocasião, eram os escritos do profeta Jeremias. Quando na infância, antes de ele ser desterrado lá para a Babilônia, possivelmente aí na sua adolescência, ele foi levado aos 14 anos, antes disso, Jeremias estava pregando e estava anunciando o que iria acontecer. Ele já deveria ter lembrança disso. E ele estava lendo exatamente esse livro do profeta Jeremias, quando ele chega a essa grande descoberta, versículo 2 ainda, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Irmãos, veja bem que o que é interessante aqui, que Daniel agora está vivendo uma crise muito grande. Por que era uma crise muito grande? Porque ele começa a contabilizar o que está acontecendo. Eu estou aqui há 68 anos na Babilônia. A promessa de Deus é que aos 70 anos, Deus vai poder libertar o seu povo e permitir que ele retorne para Jerusalém. Só que quando eu olho para esse povo, eu não estou percebendo, em hipótese nenhuma, quebrantamento, pessoas realmente buscando o Senhor com fervor de alma e de coração. O povo deixou a idolatria, que foi a causa deles estarem ali no exílio, mas ficou da mesma forma como estava antes, não houve nenhuma mudança. E ao mesmo tempo que ele está fazendo essa descoberta, o seu coração se enche de alegria, porque eram mais 2 anos, e o povo poderia retornar para a terra de Jerusalém. Por outro lado, havia nos bastidores aquela trama para que Daniel não fosse galgado à posição de primeiro ministro. Pelo contrário, os demais que
foi nesse reinado de Dário aqui, que eles começam a tramar contra a sua vida e começam a vasculhar para descobrir se havia alguma falha. E veja bem que você já começa a entender a razão de porque mesmo com um decreto, aquela pessoa que durante um mês fizesse qualquer oração a quem quer que fosse, que se não fosse ao rei, iria ser lançado na cova dos leões. E Daniel, mesmo diante disso, ele não teme pela sua vida, porque ele está preocupado com essa profecia. Ela está quase ao término e ao mesmo tempo o povo ainda não está totalmente quebrantado. E ele, se o povo não está fazendo, eu vou fazer a minha parte. Eu vou me ajoelhar e vou clamar a esse Deus dia e noite. E é o que ele está fazendo aqui no versículo 2. E o que é interessante, irmãos, é o seguinte, que diante de uma crise, o que é que Daniel faz? Porque queriam tirar-lhe a vida. Ele estava sendo perseguido, acuado e naquela sensação de inveja. O que ele faz? Ele busca orientação na palavra de Deus. É a minha colocação para você inicialmente, dentro aqui, para nós entrarmos no versículo 3, é a seguinte: você tem buscado realmente orientações na palavra de Deus para encontrar alento, esperança, forças para o seu dia a dia? Por que que isso é tão importante? Porque se Deus, Ele é o soberano, se nós cremos que tudo que está acontecendo já é do conhecimento dEle, se nada acontece se não for com a permissão dEle, e se nós sabemos que tudo já está determinado, e Ele manda escrever essa palavra, ou seja, o que que Deus deseja? Ele está revelando a história a cada um de nós, aquilo que está acontecendo, aquilo que ainda vai acontecer. Se eu creio que Ele é soberano e nada acontece, nada foge, ninguém é capaz de frustrar os seus planos, é muita irresponsabilidade da minha parte não parar para buscar nessa palavra orientações para o meu dia a dia. Se não fosse tão importante eu saber essas coisas, Deus não teria deixado essa palavra escrita. Pelo contrário, Ele levanta homens e Ele inspira esses homens para escreverem exatamente aquilo que Ele queria, para que eu e você soubéssemos todas as coisas. Então, se eu quero ter uma orientação para a minha vida, para a minha família, para a minha cidade, para o futuro, eu tenho que buscar na palavra de Deus. É aqui que eu vou encontrar essas respostas a tudo isso que eu estou procurando. E às vezes você está lendo a palavra e às vezes você não encontra, porque eu fico imaginando o seguinte: Daniel estava já há 68 anos na Babilônia. Ali era a parte mais importante do mundo naquela época. Tanto é que a mais importante faculdade do mundo estava na Babilônia, e ele foi ser instruído ali aos seus 14 anos, eram 3 anos de preparação. Então aqueles pergaminhos estavam ali há 60 anos à sua disposição, e eu fico imaginando que mais do que uma vez ele deve ter lido essa palavra de Jeremias. Mas só que nos diz o texto, versículo 2, que agora, ou por alguma coisa nele, ou pela própria vontade de Deus, até então ele estava lendo, mas não estava captando. Agora sim, é que ele lendo mais uma vez, ele é despertado. Só faltam 2 anos para que a promessa se cumpra. Com você não acontece a mesma coisa? Você está lendo a palavra de Deus, você tem uma compreensão. Passado um tempo, se você for ler aquela mesma palavra, você vai ver, olha, o texto é o mesmo, mas parece que surgiram lições novas que até então você não tinha descoberto ainda. Praticamente foi isso que estava acontecendo com Daniel. Ele já havia lido antes, só que foi agora que ele fez essa grande descoberta. O nosso problema, qual que é? É que muitas vezes nós estamos ali, quem sabe, dizendo: eu sou cristão, eu amo a Deus, eu creio que Deus é o Todo-Poderoso, eu creio que nada foge ao seu controle, mas quando entramos numa crise, nós não vamos buscar a resposta na palavra de Deus. Quantas vezes vamos buscar a resposta em outros lugares, com outras pessoas? Quem sabe com algumas estratégias que nós ouvimos de pessoas: faça isso que vai dar certo, faça aquilo que eu já fiz e deu certo.
Quem sabe muitas vezes nós vamos usar estratégias cuja fonte, cuja origem é do próprio pecado, e o que é pior, muitas vezes nós vamos buscar a solução no nosso próprio coração. E nada é mais perigoso do que o nosso próprio coração. O próprio Jeremias já havia dito: se tem alguma coisa que é enganosa, é corrupta, é o nosso coração. E ele sempre nos engana. E quantas vezes que ao invés de buscarmos a Deus, vamos buscar esses outros recursos. E Daniel nos desafia dizendo: não. Na hora da crise, ele aprendeu a buscar a palavra de Deus. Palavra essa eficaz, poderosa. Agora é o seguinte: se você quer realmente aquecer o seu coração, se você quer viver de cabeça erguida, animada em todas as circunstâncias, você tem que buscar alento e força nessa própria palavra. Diante de uma crise, diante de uma situação difícil, você só vai encontrar refúgio e a resposta certa nos lábios do Senhor, porque os homens vão traçar os caminhos, mas a resposta certa vem dos lábios dele. E se é dos lábios dele, você vai ter que buscar nessa própria palavra aqui. Muito bem, então ele era alguém que amava a palavra. Se você não ama essa palavra, automaticamente você não vai viver em santidade. Você não vai conseguir ter uma vida íntegra, porque ou essa palavra te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desta palavra. Muito bem, feito isso, então aí ele, diante da crise, eu quero saber o que está acontecendo, esses 70 anos aqui está se cumprindo, como que vai ser isso? Aí então, ele lê o versículo 3, faz o seguinte: voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Ou seja, numa crise, Daniel nos ensina que ele vai colocar em prática o PO, Bíblia e oração. Bíblia eu já mostrei, e agora oração. Então ele se volta para o Senhor em oração. E enquanto ele está orando ao Senhor em oração, o que ele está fazendo aqui? Veja bem que essa volta ao Senhor, ele vai buscar o Senhor de uma forma intensa. O que significa isso, buscar o Senhor de uma forma intensa? Ele está dizendo aqui, voltou o rosto para o Senhor. Era muito comum a pessoa naquela época abrir as janelas em direção a Jerusalém, e onde quer que estivesse, ali fazer a sua oração. E é óbvio que eu e você sabemos disso, que Daniel orava 3 vezes ao dia. Sempre era uma rotina dele. E eu já mostrei isso em diversas ocasiões. Só que agora a ênfase que o texto está nos dando é algo diferente. Ou seja, ele está buscando o Senhor, mas não da mesma forma como ele sempre buscou. Porque tinha aquela rotina, ele tinha aquela disciplina, sim. Só que agora está buscando o Senhor com mais intensidade. Uma busca mais profunda, mais completa, porque havia uma necessidade e ele queria entender como seria o cumprimento dessa promessa. O que mais desejava no seu coração era ver o povo voltando à sua terra. Então era essa busca, oração com mais intensidade. Isso é que ele queria fazer, uma busca com intensidade. Irmãos, veja bem que tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós vamos ver pessoas buscando ao Senhor numa atitude séria. A Bíblia sempre fala isso: você vai buscar a Deus, busque-o dessa forma, dessa maneira. E o que eu encontro aqui no texto é exatamente o seguinte, que muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que estão buscando a Deus, mas não sabem quem Deus é, e na verdade não sabem nem o que está pedindo a esse Deus. Agora, se você vai se aproximar de Deus, você tem que saber quem Ele é e ao mesmo tempo aquilo que você vai pedir. Porque se você não sabe quem é Deus e nem aquilo que você vai pedir, você acaba não recebendo absolutamente nada. Então você não pode estar brincando, pelo contrário, precisa ser uma coisa séria, um relacionamento sério que você vai ter com o próprio Deus. Como assim? Eu não estou entendendo. A ideia é mais ou menos a seguinte aqui. Vamos imaginar uma família onde tem pai, mãe, tio, tia, avô, avó
e uma criança chega para o pai e pede alguma coisa. Se o pai nega, o que a criança costuma fazer? Vai na mãe. Eu vou para a mãe, porque se um negou, eu vou para o outro. Mas aí a mãe não vai. Se a mãe negar, eu vou, quem sabe, com o avô, com a avó, sempre um ou outro vai me ajudar. E aqui é mais ou menos isso, essa ideia, que às vezes quando você tem muitas opções, muitas portas, você acaba não recebendo absolutamente nada, porque você, não importa se eu não conseguir com um ou com o outro, não é tão sério assim. E a própria pessoa que vai estar sendo arguida, né? Você pode me dar isso? Fala, não, só está me buscando, porque já tentou com fulano e cicrano, e não conseguiu absolutamente nada. Agora o que Daniel está nos mostrando aqui é algo diferente. Ele está buscando a Deus com seriedade. Ou é o Senhor, ou ninguém mais pode resolver. Não existe uma outra porta. A única porta que eu tenho aberta é a tua, meu Deus. E eu preciso que o Senhor me esclareça, que o Senhor me abençoe nesse momento. É uma busca intensa, quase que desesperada, que ele está fazendo ao nosso Deus. Muito bem, essa é a primeira parte que nós temos que entender. Uma segunda que nós temos que ver aqui, um clamor fervoroso. Esse clamor fervoroso, ele ora, mas ao mesmo tempo ele está suplicando. São duas coisas que ele está fazendo. Há pessoas que gostam de chamar, a Bíblia até chama isso, né? Dá essa liberdade de eu chamar a Deus de pai, de paizinho, um relacionamento muito fraternal que deve haver entre pai e filho. Então a Bíblia dá essa liberdade, sem dúvida alguma que me dá essa liberdade. Só que no caso aqui, Daniel, ele não vai usar essa expressão, porque muitas vezes a gente começa a usar essa expressão, mas ao mesmo tempo, veja bem que você só fala da boca para fora e não é algo que vem aqui de dentro. É como aquela pessoa que chega diante de Deus, aquele fulano que diz assim: ó Altíssimo e soberano Senhor, nesse momento eu me prostro genuflexado diante da tua majestade, não sei o quê, e uma impostação de voz muito bonita. Só que se a pessoa começa a repetir uma, duas, três, quatro vezes, mas será que está achando realmente que Deus é toda essa majestade? E quando diz que está lá de joelho, será que realmente está se humilhando o máximo que pode? Não é que você esteja julgando, mas parece que diante de uma rotina, de um hábito, passou a ser apenas um jargão que a pessoa está falando, nada mais. Daniel não quer usar nenhum tipo de jargão. Ele chega e ele se humilha diante desse Deus. Ele ora e ele suplica, e é um clamor desesperado que ele está fazendo. Ele rasga o seu coração diante de Deus. E ao mesmo tempo, nesse clamor, às vezes, só voltando aquilo que eu comentei no início, às vezes a gente fica pensando, bem, a Bíblia fala ali sobre a questão dos eleitos. Bem, se Deus já tem os eleitos, para que eu vou estar orando? Eu não preciso fazer nada, Deus já vai fazer mesmo. Aqueles que são salvos vão ser salvos mesmo, eu posso cruzar os meus braços e pronto. Só que a Bíblia não concorda com isso. Pelo contrário, mesmo Deus tendo os seus eleitos, Ele espera que cada um de nós clame, e clame desesperadamente para que isso aconteça. Ele não quer que eu e você fiquemos de braços cruzados. Tanto é que na oração dominical, Ele ensinou, você vai orar, e a sua oração vai dizer o seguinte: que a tua vontade, Senhor, seja feita tanto no céu, quanto aqui na terra. Ele deseja que eu ore nesse sentido. Jesus, ele prometeu que vai voltar, e muitas vezes as promessas se repetem na Bíblia, mas mesmo assim ele incentiva cada um de nós a estarmos orando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e assim por diante. Então nesse sentido aqui ele faz um clamor fervoroso, ele não cruza os braços, ele continua em oração, clamando desesperadamente ao nosso Deus. Em terceiro lugar, veja bem que é uma urgência. Por que é uma urgência? Porque quando você lê aqui o versículo 3, ele diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas, com jejum. Ou seja, não apenas ele estava orando,
mas agora ele intensifica, ele torna aquela atitude tão séria que ele está agora jejuando ao Senhor. E ele vai se abster de alimentos porque ele quer se concentrar plena e totalmente no Senhor. Eu não sei quantos de vocês, de nós aqui, temos essa prática, porque às vezes nós colocamos aqui, logo no início da pandemia, quando vieram lá umas 2 vezes, 2 domingos, nós até fizemos um estudo sobre jejum e colocamos, não ficamos proclamando em alta e bom som o tempo inteiro, mas a Bíblia diz que mesmo que você não fique chamando atenção sobre ninguém, é uma prática que você deve colocar em prática, é um hábito salutar, vale a pena. E o que ele está mencionando aqui? Ele está mencionando exatamente isso, que ele se humilhou. Porque quando você jejua, você está se quebrantando, você está buscando a essência de Deus. Na verdade, quem jejua tem pressa. Por quê? Porque a oração é aquilo que você faz e espera uma resposta mesmo que demore. Mas quando você tem pressa que vem uma resposta, quando você tem urgência que isso chegue logo, você não apenas ora, você intensifica esse momento através do jejum. E era isso que Daniel estava fazendo. Não importa se há uma propaganda contra mim, vão me lançar na cova dos leões. Eu tenho pressa em saber como que isso vai ocorrer e o povo precisa se arrepender. Então ele estava aí com urgência. Então veja bem que quando você jejua, você o faz para agradecer a Deus. Quando você jejua, você faz para quê? Para se humilhar, para se quebrantar, para se humilhar diante dele. Quando você jejua, você o faz por quê? Você faz porque existe aqui dentro aquela sensação de que você está em falta com Deus e você quer se santificar, você quer se consagrar mais a Ele, você quer colocar de lado o velho homem e quer se revestir do novo. Então são atitudes que você vai tendo na mente e você coloca isso em prática para que o seu propósito seja atingido. Era o que ele estava fazendo. Eu quero ter poder para vencer alguma coisa. Tanto é que quando Jesus estava com Pedro, Tiago e João lá no Monte da Transfiguração, seus discípulos estavam lá embaixo, um pai chega desesperado e ali pede para os discípulos libertarem o filho que estava endemoniado, e nenhum deles conseguiu. No dia seguinte, quando Jesus Cristo desce, e aí o pai comenta: olha, eu pedi, mas seus discípulos não puderam fazer nada. E aí os discípulos, quando viram que Jesus expulsa e liberta aquele jovem, aquele demônio, perguntam: mas por que nós não conseguimos? Jesus explicou: essa casta só sai com oração e jejum. Então o jejum é para você ter poder também, é para você se quebrantar em uma série de coisas. E interessante que quando você lê 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, ou façais qualquer outra coisa, inclusive o jejum, faça tudo para a glória de Deus. E aí dá um nó na nossa cabeça. Porque se eu como para a glória de Deus, e se eu faço qualquer outra coisa, eu estou jejuando, é para a glória de Deus, qual que é a diferença? Enquanto eu estou comendo, enquanto estou jejuando. Quer comais, quer jejuais, façais tudo para a glória de Deus. E a resposta é o seguinte: John Piper, num dos seus livros, comentando sobre esse episódio, ele faz o seguinte comentário: que quando você come, você está se alimentando do pão da terra, que é um símbolo do pão celestial. Agora, quando você jejua, você não está se alimentando de um símbolo do pão celestial, você está se alimentando do próprio pão celestial. Essa que é a diferença. Então o que acontece? Se você está comendo aqui, participando da ceia, vamos supor, você faz pensando nele. Mas quando você não está comendo nada e está pensando nele, está se alimentando dele, do próprio alimento espiritual, do próprio pão da vida. E veja bem que o que muitas vezes nos afasta de Deus, nem sempre é o veneno, nem sempre são as coisas ruins, nem sempre são as coisas perigosas. O que muitas vezes nos afasta de Deus são as coisas boas. Pastor, não estou entendendo. Jesus disse que nos últimos dias, quando o Senhor Jesus Cristo viesse,
seria semelhante aos dias de Ló, seria semelhante aos dias de Noé, porque o povo estava comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento e etc. E a minha pergunta é: qual é o problema de comprar ou de vender? Qual é o problema de casar ou dar-se em casamento? Nenhum. Aparentemente são coisas boas, mas o que ele quer dizer é que muitas vezes o que nos afasta de Deus não são coisas ruins, pode ser até coisas boas. E por isso que às vezes nós temos que nos alimentar diretamente do Pai Celeste, com jejum, porque às vezes nós nos distanciamos. Inclusive aqui está no versículo 3: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco. O que é esse pano de saco? Se ele, Daniel, se cobriu com um pano de saco e cinza, isso é um quebrantamento muito profundo. Como assim? Eu não estou entendendo. É o seguinte, no Velho Testamento existem diversas ocasiões em que nós vamos encontrar essa expressão, panos de saco e cinza. O nosso problema é o seguinte, que isso faz parte de uma cultura, a cultura judaica, e nós não estamos vivendo aqui a cultura judaica. Então, quando você está lendo a Bíblia, muitas vezes você vai encontrar essas expressões, e se você não conhecer o que ela significa e por que ela era usada, às vezes você vai ter uma certa dificuldade em atualizar para o seu próprio viver. Daniel, ele estava usando esse recurso, e quando você observa, veja bem, esse pano de saco, ele pode ser usado em pelo menos 3 circunstâncias diferentes. Quais são as 3 circunstâncias diferentes em que esse pano de saco pode ser utilizado? O primeiro deles é quando uma pessoa, ela demonstra uma tristeza muito grande, uma lamentação profunda por alguma coisa que está acontecendo. Então, se acontecer alguma coisa e aquilo entristeceu demais o seu coração, uma das maneiras é ela exteriorizar a sua tristeza, a sua comoção, a sua dor, era vestindo-se panos de saco e colocando cinza sobre a cabeça. Pastor, não estou entendendo. Por exemplo, quando Jacó ele recebeu a notícia, ainda que falsa, de que José, seu filho predileto, havia sido morto, foi que Jacó fez? A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, um sinal de angústia, e ele se cingiu de cinzas, pano de saco e cinza, e lamentou a morte do seu filho por muitos dias. Então, ou seja, quando que se usava isso? É diante de uma tristeza, uma angústia muito profunda. Por exemplo, quando Abner, um dos generais de Davi, foi morto, o que acontece? Davi ordena a todos os soldados do seu povo, ali dizendo o seguinte: olha, rasgai as vossas vestes, cingi-vos de panos de saco, e ide pranteando diante de Abner, nesse feto aqui, até a sua sepultura. Quer dizer, diante da dor, ele estava chorando e fazendo com que todos fizessem a mesma coisa. Se você olha lá, Mordecai, quando surgiu aquela ideia de Amã de exterminar com todos os judeus, já havia uma data, um dia certo em que todos iriam morrer. O que aconteceu? Mordecai e Esther se unem, todo o povo com eles ali, se cobrem de pano de saco e clamam com grande e amargo clamor diante do Senhor, mostrando essa tristeza diante disso. Então, uma das maneiras do pano de saco era essa, sinal de grande tristeza. Aí temos uma segunda, que é o que nós estamos vendo aqui em Daniel. É um sinal, uma evidência de humildade, de quebrantamento diante do Senhor. Então, alguém, quando se humilha demais, era essa a atitude normal que a pessoa tomava. Por exemplo, Ezequias e os outros líderes de Judá se vestiram de panos de saco
quando eles entraram diante do altar do nosso Deus, clamando por misericórdia, diante de Senaqueribe, que vinha com o seu exército, e a história mostra que por onde eles estavam passando, havia uma mortandade muito grande, e ele aqui sabia que não tinha o que fazer. Então eles se quebrantam diante de Deus: olha, ou o Senhor nos livra, ou não temos mais o que fazer. Humilhação diante de Deus. Ben-Hadad e os seus soldados se vestiram de pano de saco e pediram clemência ao rei Acabe de Israel. São várias experiências. O próprio Daniel se voltando para Deus agora com o coração quebrantado, um grande clamor, com oração, súplicas e jejum diante dessa necessidade que ele tinha de ver essa situação sendo sanada. E para terminar, uma demonstração de arrependimento. Vocês se lembram de Nínive, a grande cidade com seus 120 mil habitantes, que quando Jonas chega ali diz 40 dias e toda a cidade será destruída. E quando o rei soube, ele proclama não apenas um jejum, mas o rei se quebranta e o povo também. Como eles fazem isso? Como é que eles demonstram arrependimento? Rasgando suas vestes de pano de saco e se cobrindo de cinzas. E finalmente, no próprio cativeiro babilônico, depois que eles voltam, e lá em Neemias, qualquer dia a gente pode estudar o texto de Neemias também, uma história. Se Apocalipse ele fala sobre escatologia, Neemias fala sobre liderança. É um livro fantástico sobre liderança, sobre estratégias. Qualquer dia a gente pode estudar com vocês também, versículo a versículo. Mas aí nos diz que o povo todo se quebranta, quando a lei começa a ser lida. Mais de 1000 anos que eles não estavam comemorando aquelas festas, e quando perceberam, eles se rasgam, se sujam com cinzas, mostrando o que Daniel fez. Então nós só estamos vendo esta preparação para a oração, que foi através da oração, dessa busca, desse quebrantamento, jejum, pano de saco, tudo isso ele estava se preparando. Agora ele vai fazer a sua oração, versículos 4 a 19, que iremos falar semana que vem. Até aqui, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Uma dúvida. No início do capítulo, sou eu que da área filho de Escoel. Então, nesse caso, Daniel, ele era contemporâneo de Esté, de Mordecai? Não, isso aí é mais para frente um pouco. É que se você for olhar, esses reis aqui, eles têm praticamente os mesmos nomes, só que nem no caso que eu estudei anteriormente com vocês, Antíoco. É Antíoco Epifânio o quarto. Mas por que é o quarto? Porque existe o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Esse aqui é o Dário quarto, mas se você for ver bem, tem outros Dários antes e tem outros depois. Ainda não é o lado da rainha Esther, mas está muito próximo, porque é logo depois disso que vai ocorrer essa questão aqui. Eu também tenho uma. Eu acho que você já deve ter falado. É sobre isso também, porque eu fiquei em dúvida quanto às épocas aqui. Essa parte do capítulo 9, então, foi escrita antes dele... Foi mais ou menos, essa daí é depois do capítulo 5 tá. E antes do capítulo 6. Não, então beleza, porque eu fiquei em dúvida com a do 6. Porque o livro de Daniel, nós temos que entender o seguinte, ele tem duas partes. Uma parte é histórica, onde ele narra o seguinte, o que Daniel está expondo? Ele está mostrando que mesmo no cativeiro, mesmo sendo disciplinados por Deus, Deus continua nos abençoando e nos guardando desde que nos voltemos para Ele. Não é porque estamos sob disciplina que Deus deixou de nos amar. E prova é que ele vai mostrando no capítulo 1, como Deus deu sabedoria, capítulo 2, como ele deu entendimento para revelar os sonhos, no capítulo 3, livrando da fornalha, no capítulo 4, permitindo que o próprio Nabucodonosor se convertesse, Daniel interpretasse os sonhos. Então ele vai mostrando, historicamente, ele selecionou alguns eventos, como Deus permaneceu fiel, abençoando eles, mesmo sob disciplina. Agora, do capítulo 7 em diante, é a parte profética. É lógico que antes tem alguma parte profética também, que seria o capítulo 2, o 4, tudo está mostrando partes proféticas. Mas ele separou essas visões do capítulo 7 ao 12. E se vocês forem observar,
em cada um desses daí, por exemplo, tem Dário, aí nós vamos ver no capítulo 10 e 11, aí vai aparecer o rei Ciro. Então o que acontece? Ele começa, ele reina, ele está participando de diversos reinados, sempre numa posição. Só na época de Belsazar é que ele ficou de fato esquecido, porque Belsazar reinou aproximadamente 17 anos, ele e Nabonido. E nesse período ele ficou de lado. Mas foi nesse período que ele teve essas visões. E só um detalhe, uma curiosidade. O capítulo 7, veja bem, que foi logo no começo de Belsazar. Foi no primeiro ano, é isso? Então, no primeiro ano, ele tem uma visão. Aí, no capítulo 8, foi em que ano? No terceiro do Belsazar. No terceiro. Se Belsazar, veja bem, ele reinou quase 17 anos, ele teve no primeiro ano uma visão de Deus. Passados 2 anos, ele teve mais uma visão que Deus foi abençoando, e isso foi intrigando Daniel. Agora, no capítulo que nós estamos 9, é o primeiro ano de Dário. Então, veja bem que Deus, para responder a Daniel, ele gastou mais ou menos quantos anos? 14 anos. Né? Se for pensar no 17, Vocês perceberam que às vezes Daniel já tinha aquela visão de que ia ter esses reinados todos, mas só depois de 14 anos daquela visão é que Deus vai mostrar para ele agora no capítulo 9 o que está de fato acontecendo. Então há um lapso. E isso nos mostra o seguinte, que às vezes eu estou orando e Deus não vai me dar resposta de imediato. E eu tenho que perseverar na oração. E perseverar na oração não é incomodar a Deus. Pelo contrário, incomodar a Deus é exatamente o que Ele quer, que eu o busque com mais frequência. Tanto é que Jesus ele explica uma parábola lá na frente sobre um juiz iníquo. E a ideia que ele traz ali é exatamente essa. Se uma pessoa iníqua, que é pecadora, que não teme a Deus, diante da insistência de alguém, ela cede e atende, imagine Deus que tem um coração bondoso. Se você clamar a Ele e insistir, como Ele vai atender? Ele vai atender. É exatamente essa a ideia. Então aqui nós estamos percebendo esses fatos ocorrendo, mas não foi tudo assim para Daniel. Vocês podem ver que pelos próprios textos que ele vai explicando o tempo que isso ocorreu, há um distanciamento entre uma visão e outra, entre um esclarecimento e outro. E quando chegarmos no capítulo 10, nós vamos ver uma batalha espiritual que há, e a resposta de Deus era até imediata, mas só que chega só 21 dias depois, por causa de alguma coisa que ocorre nessa estratosfera, nas regiões celestiais e espirituais. Kelinha, a senhora respondeu a sua pergunta? Então tudo bem, porque eu vou voltar ao texto do capítulo 9, agora do 4 ao 19, semana que vem. Aí vai ser mais rápido pelo seguinte, são os tipos de oração que ele mostra. Eu vou colocar como sendo 3 e subdivisões, e nós vamos ver quantas coisas que Daniel vai nos trazer agora. É uma das maiores orações que nós temos na Bíblia, e uma das mais completas de como temos que nos dirigir a Deus. E se você quiser saber o que Daniel ficava orando, com as janelas abertas para Jerusalém, mesmo sabendo que ele poderia ser morto, é o que nós vamos estudar semana que